Eu tinha preparado um texto, mas não resisto a 3 notas prévias. A primeira nota prévia é para vos dizer que sinto que estamos perante um ato de resistência cultural. Todos os anos, pelo outono, aqui nos encontramos, 6 dezenas, 7 dezenas. Se for necessário, ou melhor, se o tempo obrigar a isso, seremos 5, e depois 4, depois 3. Nem por isso deixará de vir o Presidente da República. Porque também este é um encontro de cidadania cultural. Em tempos de voracidade de outras conjunturas e de dispersões e de descasos, nomeadamente no domínio da cultura, aqui vamos resistindo. E que bom que é resistir com jovens gerações presentes, engalardoados e em seus próximos, que se vão juntando àqueles um pouco menos jovens que por aqui vêm, aqui estão e aqui resistem. E essa é a primeira nota. Tem a ver muito com a resistência cultural no domínio da defesa do livro, da defesa da literatura, da defesa da edição, da defesa dos autores, num tempo nem sempre propício a essa defesa. A segunda nota respeita a um dos patronos dos prémios hoje entregues, Fernando Namora. Era eu adolescente, não havia juventude na altura, não era uma categoria social autónoma. No início dos anos 60 era adolescente e gostava de Namora. Coisa que pode ter parecido estranhíssimo depois nos anos 80, 90 e até na viragem do século, quando o Namora passou de moda. O que é uma injustiça. E é com alegria que vejo a reedição das suas obras. Para matar saudades da minha adolescência e para me reencontrar com um autor que nem por ter publicado muito deixou de ter publicado com qualidade. E merece esta casa uma palavra de encómio por não se ter esquecido de Fernando Namora. A falta de memória é por vezes um pecado português, também no domínio da cultura. E esse pecado não foi cometido por esta casa, e hoje que se recomeça a ler Namora, por causa dessas ondas, envolvidos 30 anos de esquecimento, ou como dizia um velho mestre meu de direito à obnubilação, dizia o professor Paulo Cunha, decorridos esses 30, 40 anos, embora temos Namora patrono de um prémio, aqui entregue. E depois uma referência inevitável a Vasco Graça Moura. Passam os anos e aumenta a saudade. Com Vasco Graça Moura se passou algo de diferente. Em vida nem sempre foi devidamente justiçado. Porque era tão bom tradutor, tão excelente tradutor, que o poeta passava para segundo plano e dispersava-se em tantas causas, desde a polémica política ao militantismo partidário, passando pela capacidade ensaística ilimitada, que a dispersão do seu talento e as pugnas em que se encontrava envolvido fizeram com que muitos contemporâneos, durante algum tempo, não lhe prestassem a justiça devida. E aqui foi o contrário. Essa justiça foi sendo prestada ainda em vida e tem vindo a aumentar depois do seu passamento. Eu recordo sempre, nos momentos mais dolorosos da minha vida, o ter estado com ele a jantar, na noite em que iria saber do veredito acerca do mal que já sentia. E de no dia seguinte, com amigos, um dos quais aqui presente, termos almoçado e ele chegar com o resultado das análises, dizendo qual era esse veredito. E isso afirmava em toda a sua pujança o que ele amava a vida. O que ele amava a vida. E amou a vida até ao fim. E amou-a também na sua criação cultural. Eram inseparáveis. E por isso muito justa a homenagem prestada como patrono de outro prémio. Dito isto, tenho que fazer justiça a quem laboriosamente preparou o texto que eu era suposto ler. É com todo o gosto que aqui estou de novo, soa sempre a pouco, depois de algum improviso, mas foi feito com carinho. De novo para a entrega dos prémios Estoril Sol,
como gesto de reconhecimento do seu evidente mérito cultural. E com muito gosto, e mais do que o gosto, com muita honra, que dedico 2 breves palavras aos premiados. Afonso Cruz, de quem eu falei no tempo em que dedicava algum do meu labor a falar de livros a horas e por meios que só raramente conheciam esse tipo de referências na nossa sociedade. Afonso Cruz é, por assim dizer, como que epítome da produtividade, no bom sentido do termo. Não só se desmultiplica em atividades criativas, já aqui foi dito, músico, realizador e ilustrador, como tem já uma obra literária marcada pela multiplicidade de registros e pelo magnífico acolhimento do público e da crítica. O prémio Fernando Namora, atribuído por unanimidade, veio juntar-se a um número considerável de distinções de um autor que, lembremos, só se revelou nos últimos 10 anos. E recordo o Grande Prémio de Conto Camilo Castelo Branco, o Prémio Autores da SPA, prémios do Jornal Público e das revistas Ler e Time Out, o Prémio da União Europeia de Literatura e outros ainda. O júri do Prémio Fernando Namora, que saúdo na pessoa do seu cultíssimo presidente, o professor Dr. Guilherme de Oliveira Martins, salientou em Flores, publicado em 2015, a capacidade de construção de uma história e das suas personagens e a habilidade em organizar acontecimentos aleatórios numa narrativa. Em muitos livros de Afonso Cruz, como A Boneca de Kokoschka e O Pintor debaixo do Lava-Loiças, sem esquecer a longa série da Enciclopédia da História Universal, já se alternava com mestria o verídico e o imaginado, aparecendo discretamente a memória pessoal como hipótese ordenadora da memória cultural. Mas Flores leva este modelo mais longe, parecendo ser um dos livros mais autobiográficos, mas certamente mais pungentes do autor. A história de Kevin e do Sr. Ulma, das suas vidas aborrecidas ou desvanecidas, difíceis e tristes, reconstitui o passado, ou recria-o, na medida do possível, através da memória. Investigando e reconstruindo também as memórias do Sr. Ulma, é Kevin quem o define, quem o conforma, mesmo se esse processo é, bem o sabemos, sempre parcial ou falível. Porque, como diz um título de Pirandello que Afonso Cruz citou, todos somos um, ninguém e 100.000. Este romance, mergulhado nos impasses da rotina e nas ambiguidades da memória, está também solidamente ancorado na realidade social e política que vivemos, sendo talvez o livro mais interventivo do romancista, que geralmente comparam autores mais intelectualizados e abstratos como Jorge Luís Borges. Não se afastando por completo dessa matriz, em Flores, Afonso Cruz sugere de forma tocante que o que nós somos depende também da sociedade em que vivemos e da sociedade que, enquanto cidadãos, construímos, dos modelos de que nos falou aqui. E permitam-me mais um, eu sei que a hora vai avançada, mas se trata de um gesto de resistência cultural, resistamos um pouco mais. Para vos dizer como não foi circunstancial nenhuma das intervenções dos premiados. Nunca foi, nem seria. Mas desta feita, certamente, não tivemos aqui intervenções de circunstância. Também não foi a intervenção sobre a memória e sobre os modelos de construção de uma nova sociedade ou de uma sociedade nova virada para o futuro. Mas se falei em figuras multifacetadas, que posso dizer-vos, José Carlos Vasconcelos, que não saibam já. E aquilo que não sabiam passaram a saber, porque ele se encarregou de nulo contar. No mais puro estilo de José Carlos Vasconcelos. Porque é esse o seu encanto. Eu tinha aqui preparado, ou não sei, estou hesitante em dizer o que tinha preparado e aquilo que me apetece dizer do coração. Não, mas vou dizer o que tinha preparado e depois junto um pouco de coração.
Até vizinhos somos, quer dizer, agora menos, porque ele desapareceu de repente da minha vida geográfica, porque atravessava-se a rua e encontrava-se quem? José Carlos Vasconcelos. Aquilo que nós encontramos há décadas na vida cultural portuguesa, eu encontrava na minha vida física aqui em Cascais. Ele o recordou, dirigente estudantil, ativista, advogado, militante político, jornalista, dirigente do sindicato, deputado, poeta, dinamizador cultural, dinamizador lusófono. Bom, aplica-se-lhe, como já também foi referido, este prémio de cidadania cultural, o prémio Vasco Graça Moura, quase como que congeminado ad hominem. De tal modo, a cidadania cultural, no sentido de militância cultural, todos os azimuts, tem sido representada por ele ao longo de décadas, com uma invejável saúde e perseverança. De quando em vez queixa-se, tem um ligeiro toque hipocondríaco, mas logo depois, no que aliás nos aproximamos, mas logo depois recupera e está numa saúde verdadeiramente invejável. É essa persistência que o júri alude no seu comunicado, referindo-se ao coordenador editorial da Visão e diretor do Jornal de Letras. Um homem que toda a vida escreveu e editou jornais e revistas. Não vou repetir. Da Via Latina à Vértice, Diário de Lisboa, o Jornal, Visão. Mas naturalmente com o Jornal de Letras, Artes e Ideias, que se manteve nas bancas 37 anos. Eu de repente ouvi 37 anos, é que fiquei com a noção exata do que nós somos devedores. Porque distraidamente, quando o compramos, não temos a noção dessa persistência, dessa permanência, dessa coragem, dessa resistência cultural. Ora, nós atravessamos hoje um momento muito difícil da imprensa portuguesa. Eu diria crítico, e portanto crítico da democracia portuguesa. Que traz consigo indesmentíveis ameaças a um clima de debate informado, de divulgação cultural, de pensamento crítico, de verdadeiro pluralismo. Mais uma razão para salientar, como fez o júri, e muito bem, a generosidade, a determinação, a inteligência e o profissionalismo do projeto JL e do papel central que ele teve e tem e vai continuar a ter, pelo centenário, José Carlos Vasconcelos. Aliás, quando vi o prémio, eu disse é um grande estímulo para chegar a centenário, porque ele acredita nisso. Vejam como terminou, mais ou menos dizendo, não sei por quantos anos, resistirei. E eu disse, foi formidável, foi dado num momento adequado para termos por mais um quarto de século. E depois ele recordou a projeção da língua e cultura portuguesas, a sua presença habitual em eleitorados, em consulados, em embaixadas, como militante da lusofonia. Antes do atual ambiente de abertura entre a cultura portuguesa e a brasileira, um interesse mútuo mais ativo do lado do Brasil, é preciso reconhecê-lo. Antes disso, dizia já, José Carlos Vasconcelos fazia pontes com escritores e artistas brasileiros, todos eles seus amigos. Um intercâmbio habitual em décadas anteriores, mas que se tinha perdido com o tempo. E que é urgente retomar. Esta é uma das minhas preocupações. Porque muitos dos protagonistas deste diálogo, lusófono em geral, mas em particular luso-brasileiro, vão avançando na idade. E importa que os mais jovens mantenham essas pontes. Vários deles mantêm, outros infelizmente não. Importa reforçar um espaço cultural que de tão natural nem por isso parece evidente a todos. O espaço da língua portuguesa, de Portugal, do Brasil, dos países africanos, Timor, sem traumas nem tutelas. De todos os qualificativos atrás referidos, gostava de sublinhar a generosidade de José Carlos Vasconcelos. Tendo feito parte de uma geração coimbra muito ativa na vida político-cultural do país e desempenhado relevantes cargos políticos e editoriais, manteve sempre discreto enquanto escritor e como que na sombra, ao passo que era visível para todos o trabalho do jornalista José Carlos Vasconcelos. Como autor e promotor de encontros e diálogos, como exemplo vivo de cidadania cultural. Não sei se é uma virtude de cidadania ou uma virtude moral. É as duas.
mas parece-me um facto muito significativo da biografia do premiado, menos atento ao ego do que à cidadania. E a terminar felicitando a Estoril Sol e o Grupo Babel, os representantes e membros do júri, pelos prémios atribuídos. Mas queria sublinhar uma característica importante dos dois premiados: a sua humilde generosidade, ou se quiser, a sua generosa humildade. Porque assim é José Carlos Vasconcelos. Mesmo quando se recorda numa vida feita de lutas. E assim é Afonso Cruz. Isso é tão importante do ponto de vista cultural. Só quem é verdadeiramente excepcional se permite ser tão humilde, tão civicamente humilde, tão generosamente humilde. Felicito-os do fundo do coração, marcando já a minha presença para o próximo ano, em nome da Resistência Cultural.